No interior de Pernambuco, existia um lugar chamado Engenho Aurora, uma terra antiga, cercada por canaviais e silêncio. Ali vivia Antônio Salomão, senhor do engenho e dono de muitas terras. Ele tinha apenas um filho. Seu nome era Hiram. O rapaz havia passado alguns anos no Recife estudando. Quando voltou ao engenho, seu pai sonhava em vê-lo assumir as terras da família, mas havia algo que o pai não sabia. Hiram nutria um amor profundo por Maria, sua prima, e Maria sentia o mesmo. Porém, pouco tempo antes da volta do filho, Antônio Salomão havia se casado novamente. Sua nova esposa se chamava Jubela, uma mulher de olhar frio, e conhecida por praticar antigas artes proibidas. Com o passar dos dias, Jubela desenvolveu uma obsessão perigosa por Hiram, uma paixão doentia. Certa noite, quando o coronel viajou para o Recife, Jubela revelou seus desejos ao enteado. Mas Hiram recusou, com firmeza. Tomada pela raiva e pela vergonha, Jubela lançou uma maldição terrível. Ela ergueu as mãos e disse: "Você vagará sobre 4 patas e se alimentará apenas do rebanho de seu pai." Depois daquela noite, Hiram desapareceu. Os empregados do engenho logo começaram a encontrar animais mortos, vacas, cabras, ovelhas, todas atacadas durante a madrugada. Alguns juravam ter visto uma criatura monstruosa rondando os pastos. Uma fera enorme, com olhos quase humanos. Enquanto isso, Maria vivia dias de angústia. Seu coração dizia que algo terrível havia acontecido com Hiram. Certa manhã, caminhando perto da mata, ela encontrou a criatura. Uma fera assustadora. O animal se aproximou lentamente. Maria ficou paralisada. Achou que seria devorada. Mas então algo estranho aconteceu. A criatura parou diante dela e começou a lamber seus pés. Foi quando Maria percebeu. Nos olhos da fera havia tristeza e humanidade. E naquele instante, ela entendeu. Aquela criatura era Hiram. Determinada a salvá-lo, Maria seguiu a besta até uma caverna escondida. Ali, descobriu algo surpreendente. Durante algumas horas do amanhecer, Hiram conseguia recuperar sua forma humana. Eles passaram a viver escondidos, esperando que um dia a maldição fosse quebrada. Mas o tempo não foi generoso. Certa manhã, Hiram olhou para Maria com tristeza. Ele sabia que algo pior estava por vir. Disse que seu destino se aproximava e que ela precisava ser forte. Naquela mesma noite, o feitiço voltou a agir. Hiram se transformou novamente na fera e saiu para atacar o rebanho do próprio pai. Mas o coronel Antônio Salomão havia retornado ao engenho e preparado uma emboscada. Homens armados cercaram a criatura. A luta foi brutal. Mesmo ferido, o animal resistiu por muito tempo. Mas no final, o próprio pai desferiu o golpe fatal com um facão. A besta caiu morta e o corpo foi levado para o engenho, preparado para um banquete. Maria chegou pouco depois. Quando viu o corpo da criatura, implorou para que não comessem aquela carne. Mas Jubela insistiu. Disse que todos deveriam participar. Maria recusou. Então foi segurada à força e obrigada a engolir um pedaço. Meses depois, Maria deixou o engenho. Grávida. Deu à luz 3 filhos. O primeiro cresceu forte e selvagem. Tornou-se um caçador temido na região. O segundo herdou algo mais sombrio. Nas noites de lua cheia, transformava-se em um lobo. E o terceiro cresceu diferente. Um homem respeitado, sábio, mas com olhos estranhos. Olhos que lembravam muito. Os olhos de Hiram. E dizem que até hoje, nas terras do antigo engenho Aurora, alguns juram ouvir o eco distante de uma criatura caminhando entre os canaviais. Mas o destino de Jubela também chegou. Depois de tudo o que aconteceu, ela continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Mesmo após a morte misteriosa do coronel Antônio Salomão. Ainda havia quem dissesse que, nas noites mais escuras, a mulher realizava rituais perto da mata. Até que, certa madrugada, Jubela desapareceu. Dias depois, encontraram seu corpo na beira do açude do antigo engenho Aurora. O corpo estava dilacerado, como se tivesse sido atacado por um animal, mas ninguém conseguiu dizer que criatura teria feito aquilo. Alguns falaram em onça, outros em um bicho que ninguém conhecia.
Mas os mais velhos da região diziam outra coisa. Diziam que naquela noite, o engenho Aurora apenas cobrou aquilo que lhe era devido.